Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Eu Me Cuido e Você. Olha a felicidade na cara estampada da pessoa aqui, que hoje vocês vão me acompanhar ao retorno à minha nutricionista, onde serão várias coisas a ser discutidas, porque como vocês viram o encerramento do quadro em dezembro, de lá para cá muita coisa mudou na minha rotina. Teve mudança nos meus horários de treino, na minha intensidade de treino, a quantidade de vezes que eu treino na semana. E quando a dieta e o treino não estão andando lado a lado, sabe o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu tive um ganho de gordura e perca de massa magra. Mas eu estou aqui com a minha Nutri, que nós vamos bater um papo e ela vai explicar para vocês como isso ocorre. Nós vamos alinhar tudo isso, né, Marcela? Com certeza. E como tem um tempinho aí, né, que a gente não se vê, então tem muita coisa aqui para ser feita. Desde a sua alimentação com a sua suplementação. Porque se tem uma rotina aí que mudou dos seus treinos, então provavelmente a dieta também tem que mudar. Porque se antes eu treinava de manhã, eu comecei a treinar à tarde, eu comecei a treinar à noite, então o pré-treino faz diferença aqui. E você me mandando desesperada, Nutri, eu tô ganhando gordura. Eu falo, tá bom, a gente precisa ajustar isso urgente. Porque tem que ter um equilíbrio muito grande aí, eu falo, de dieta, de treino, suplementação e hidratação. Isso tem que andar tudo junto. Eu falo que não adianta você pensar em treino 50% e dieta 70%. A gente tem que pensar nos dois 100%. É a dieta junto com o treino pra gente ter resultado. E quando a gente fala de perda de gordura e ganho de massa magra, a gente precisa ajustar muita coisa. Muita coisa mesmo, gente, assim. Então, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do bate-papo nosso e ver como que vão ser essas mudanças. Porque é isso que eu falo e repito, eu acho que às vezes falo assim, nossa, ela só sabe falar isso. Não, é porque é realidade mesmo. E como vocês viram, eu comprovei. Não tem como ser diferente. Por isso que a importância de você estar com profissionais ao seu lado. Porque cada mudança que é feita no seu dia a dia, no horário de treino, muda tudo, muda todo o planejamento da alimentação. Não adianta a gente achar que sabe tudo de uma hora para outra, que a gente não sabe, né, Marcela? Eu mesmo sou prova disso, eu fiquei perdida. Você sabe o que você tem o que é bacana comer e o que não é bacana, mas você não sabe fazer essas combinações sozinha e os horários corretos de comer cada ingrediente. Sim, olha que a gente já tem um acompanhamento, já, né, tem um longo prazo aí, mas eu acho que os detalhes, quem vai fazer isso é o profissional, porque vocês podem entender o que vocês estão comendo, porque eu falo que eu sempre deixo claro, eu faço vocês entenderem o processo que é isso, o que está acontecendo e como que estão sendo essas perdas e por que daqueles alimentos em determinados horários. Agora, quando vocês mudam o horário de treino, vocês ficam perdidos. É assim, uma mensagem para mim, tipo, é todo dia. Às vezes o paciente está desesperado, não, eu vou treinar esse horário, o que eu tenho que comer? Então, por isso é que como no começo seu a gente sempre teve o mesmo horário, então eu não fazia também esse balanço na dieta do que esse horário, se você for treinar, você vai comer isso. Esse horário, se você for treinar, você vai comer aquilo. Então, com você, eu não trabalhei isso porque não tinha necessidade. Mas, do final do ano para cá, como você mudou muita coisa, então a gente precisa fazer esses ajustes por causa dos horários. Então, as adaptações, eu faço vocês entenderem passo a passo quando tem horários diferentes no treino, porque eu sempre peço, eu falo isso para todo mundo. Gente, tentem treinar em horários, sempre o mesmo horário, porque o corpo também se adapta àquilo, aquele horário que você treina. Então, agora no seu caso é o quê? Mudou essa rotina, então tem o mesmo horário, sim, mas o problema é que a sua dieta anterior era o horário para o outro treino daquele horário, né, específico. Como agora mudou, então por isso que esses ajustes são super necessários. Já era para a gente ter ajustado, mas agora deu e vamos ajustar tudo direitinho. Então, como vocês perceberam, teve final de ano, eu fui viajar, fiquei 15 dias de férias, depois eu voltei, cobri os 5 dias de carnaval, sem falar nos pré-carnavais. Então, tudo isso desregulou geral. Então, qual que é, assim, a coisa mais mágica que eu quero que aconteça na minha vida? Eu acho que toda mulher e todo homem sonha com isso. É a gente conseguir perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Mas isso é possível, Nutri?
Olha, é uma pergunta que eu posso ficar aqui o dia inteiro conversando com você sobre isso, mas a gente tem que resumir. Mas eu falo que essa pergunta todos fazem assim, ó. Eu tento deixar claro o que para todo mundo. Quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando no balanço energético negativo. A gente precisa comer menos e gastar mais. Ponto, né? Agora, quando a gente fala de ganho de massa magra, a gente acaba precisando dar mais nutrientes para o nosso músculo, para a gente comportar aquela musculatura que vamos dizer que está crescendo. Vamos dizer assim. Então, eu preciso gastar mais e comer mais. Aí você vai perguntar assim para mim, mas como então que a gente perde gordura e ganha massa magra ao mesmo tempo? Será que é possível? Eu falo que hoje é possível, desde que tenha um equilíbrio na sua dieta e no seu treino. Eu falo, tem que treinar pra caramba, porque nós mulheres precisamos treinar muito para ganhar um pouquinho, a gente precisa treinar muito e precisa comer muito bem. Então, nesse comer muito bem, por isso que os exames de sangue que eu peço, que a gente sempre pede para você, tanto eu quanto o Dr. Nerchai, a gente precisa estar avaliando junto qual que é o processo, o que está acontecendo no seu corpo. Por quê? Se tem excesso de proteína, a gente consegue ver nos exames. Se tem excesso de carboidrato, a gente consegue ver nos exames. Então, vocês, não adianta mentir, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então, o exame diz muita coisa pra gente. Eu posso muito bem saber se você tem uma super hidratação, se você está tendo uma baixa hidratação, se está consumindo muita proteína. Por quê? Nesse processo de hipertrofia, a gente precisa equilibrar isso tudo. O músculo precisa de macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura. E também dos micros que vão vir de legumes, verduras e frutas. Então, precisa ter um equilíbrio, um sinergismo em tudo. É simplesmente, às vezes, a pessoa, aquela pergunta, Nutri, o que eu tenho que comer para eu ganhar massa magra? Nutri, o que eu tenho que comer para eu perder gordura? Não tem uma única resposta. Eu não consigo dar uma única resposta para a pessoa. Por quê? Tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Aí os exames de sangue me ajudam muito, sim. Você vê, o nosso bate-papo fora das câmeras, a gente fica aqui conversando um tempão, porque a gente não consegue falar tudo, né? Não tem como a gente estender aqui a nossa conversa na entrevista. Então, muita coisa eu preciso saber para eu conseguir montar o seu cardápio. Então, o exame de sangue para mim é fundamental, junto com o seu diário. Por quê? Eu preciso saber que hora você acorda, que hora você dorme, que hora que é seu treino, como que está a intensidade do seu treino. Como que está o seu sono? Quanto você está tomando de água por dia? Para a gente conseguir fazer um cardápio. Então, é simples perder gordura e ganhar massa magra? Não. Não é nada simples, não, gente. Assim, o inverso é fácil. Você ganhar gordura e perder massa magra é muito fácil. Facílimo. Agora sim, como você estava dizendo, né, Nutri? O corpo precisa muito de nutrientes, né? Esses nutrientes, essa combinação. Nutrientes não quer dizer calorias, não quer dizer a pessoa sair comendo de tudo, qualquer porcaria. E assim, o que é mais prejudicial? Porque hoje todo mundo fala muito em açúcar e em farinha branca. Para o organismo hoje, o que é o pior de tudo? O que é o vilão? Uma resposta simples, carboidrato. E o carboidrato, a gente vai falar que esse carboidrato, ele vem junto com o açúcar. Por quê? Quando você vai comer um doce, ele pode ter farinha branca, ele pode ter açúcar. Por quê? Se tiver excesso de carboidrato nessa alimentação, a gente consegue armazenar isso. O nosso corpo tem capacidade do quê? De estocar isso como gordura. Às vezes, o excesso que você consumir de gordura e proteína não tem a capacidade tão grande como o carboidrato tem de acumular no nosso corpo em forma de gordura. Então, esse carboidrato com açúcar é essa combinação que a gente precisa o quê? Ter muita cautela na hora de ingerir. Então, alguns exames, ele consegue nos ajudar, o profissional principalmente, se vocês têm uma boa absorção, uma boa digestão com os carboidratos que vocês estão consumindo. Por quê? Os tipos de carboidratos aqui que a gente vai colocar, independente se é carboidrato simples ou complexo, ele vira açúcar no seu corpo. Certo? É glicose. Então, na hora que você consumir os tipos de carboidrato, por isso que a gente dá horários para os tipos. Um tipo de carboidrato de manhã, um tipo pós-treino, um tipo pré-treino. Por quê? A forma de absorção que a gente pode lentificar ou acelerar. Mas como o seu corpo vai absorver, é a mesma coisa. Independente se o carboidrato é bom ou ruim. Gente, é muito complexo isso. Tá vendo? Então, realmente, eu tava fazendo tudo errado. Porque, assim, não é porque é batata doce que eu posso comer em qualquer horário. Se eu não vou treinar, se eu não vou... Não é o horário. Então, tem tudo uma sequência e um porquê
para se comer naquele horário, né? Uma outra coisa que a gente estava conversando também é sobre o ganho da massa magra. Se a gente tem pessoas, como estava dizendo, né? Não, vou tirar o carboidrato da minha vida. Ela também não consegue ganhar o carboidrato se ela também não estiver consumindo a combinação com o carboidrato. Você fala ganhar músculo. Sim, porque eu falo, né? Esse sinergismo de nutrientes precisa. Não adianta, a gente não consegue, hoje os estudos comprovam isso pra gente, o quê? Você não consegue sustentar o músculo tirando muito carboidrato. Por quê? A gente consegue segurar a nossa massa magra consumindo o quê? Carboidrato. Não adianta você tirar o carboidrato, porque ele faz parte do nosso metabolismo, ele ajuda na sua tireoide, ele ajuda você a ganhar massa e também você manter a massa magra. Porque assim, é bem complexo quando a gente fala sobre isso, sabe? Mas a gente explicando de uma forma simples, a gente tem que entender o quê? Eu quero ganhar massa magra, então tem que ter equilíbrio de carboidrato, proteína e gordura. Agora, o carboidrato tem alguns que a gente coloca na dieta mais e tem algumas pessoas que a gente coloca menos. Mas deixar de colocar para hipertrofia, jamais. Mas nada que a nutricionista maravilhosa Marcela não vai conseguir dar conta. Porque assim, tanto que vocês não participaram do nosso bate-papo aqui, nós já estamos aqui, ó, cheio de estratégias, grandes mudanças. Vamos ter grandes resultados, que eu vou seguir tudinho que ela faz, porque ela sabe tudo, gente. Esse negócio de exame de sangue entrega tudinho, gente. Ela consegue saber o que a gente come, pelo amor de Deus. E qual que é a estratégia que você vai usar, Marcela? Como os exames entregam muita coisa aqui, tudo que eu falo assim, ó, você tá comendo bastante castanha? Sim, eu tô vendo. Você tá bebendo? Sim. Aí ficou até vermelha aqui na hora que eu perguntei se ela tá tomando bebida alcoólica. Não, Nuto, mas é só um pouquinho. Ah, é sexta e sábado. Então, assim, tá tendo um exagero aí, ó, que ela ficou vermelha. Então, se ela ficou vermelha, tá fazendo arte. Aí, o que a gente precisa? Ela quer hipertrofia. Quer perder gordura. Então, a gente tem que ajustar a dieta junto com o treino, junto com a sua hidratação. E essa bebida alcoólica também tem que ter, a gente tem que pensar assim, ó. Quando a gente fala de resultados para estética, a gente tem que ajustar tudo, mínimos detalhes. Por quê? A bebida alcoólica no social, gente, eu falo assim, não tem problema nenhum, a gente tem que beber. Algumas coisinhas diferentes, você comer algumas coisas fora de casa, eu não vejo problema nenhum, desde que a gente saiba o momento que a gente está fazendo isso, a quantidade que a gente está fazendo isso e a gente botar aí um controle, uma regularidade, né? E a bebida alcoólica, quando a gente está falando de estética, porque eu quero perder gordura e ganhar massa magra, então tem que beber menos? Sim, porque no exame também acusa. Então, o exame entrega ela. Agora, a gente pensando, a gente conversou muito sobre o seu rendimento nos treinos. Então, como você disse, quando treina de manhã, dependendo do alimento que você come, você fica com mais energia, com menos energia. Então, por isso que na hora que a gente acorda, é muito importante a gente fazer uma refeição bem equilibrada, principalmente carboidrato e proteína, para você ter um suporte durante o treino, para você ter mais energia durante o treino. Mas, se eu tenho pouco tempo da refeição para ir treinar, não adianta comer muito. Porque você vai ficar muito cheia e às vezes durante o treino você vai falar assim, nossa, eu tô sentindo ainda muito cheia, então o seu rendimento também não vai vingar, não vai dar certo, né? Agora, se você tem um tempo, que eu gosto assim, que as pessoas tenham um tempo de refeição antes, pelo menos 1 hora até 1h30, pra gente fazer uma bela refeição, para você ter um rendimento legal no treino. Mas, Nutri, não consigo, eu tenho meia hora. Então, a gente faz a suplementação, mas no seu caso, eu vejo que a gente consegue fazer uma alimentação de manhã, pré-treino, eu vou ajustar então esses carboidratos, eu quero que você consome mais carboidrato, e à noite, mesma coisa, porque o treino seu tá cedo, e o seu treino também tem à noite. Então a gente vai ajustar 2 dietas aí. Dieta para você treinar de manhã e dieta para você treinar à noite. É importante? Mas eu vou comer muitas coisas diferentes? Não, não vai comer muitas coisas diferentes. Porque eu falo assim, em quantidades que a gente vai colocar um pouquinho diferente. Porque dias de treino de perna, não treina mais para estar com esses colchão aí, tem que estar treinando mais, né? E precisa de mais carboidrato, né? Porque você não aguenta, não. Não aguento, gente. Vocês não têm noção. Eu não aguento mesmo. E assim, eu quero mais colchão. Então, assim, vai ter que pegar firme, seguir bem a risca, porque nós vamos mostrar grandes resultados ainda esse ano. Sim.
E eu não quero, como eu deixo claro isso para você e para todos, não ter medo de consumir carboidrato. Quem quer? Eu falo independente do tipo de dieta, gente. É hipertrofia, é perder peso, é ganhar massa magra, é perder gordura. Então, assim, independente, tá num tratamento, eu falo até para alguns tipos de patologias, a gente precisa ter um equilíbrio aí. Não é simplesmente eu tenho que tirar carboidrato. Então, quando o profissional ele entra para ajudar o paciente, vocês têm que confiar na gente, porque é a gente que estuda, né? Então, vocês terem conhecimento de alguns alimentos que vocês gostam de comer antes de um treino, isso é legal pra gente, também, porque vocês se conhecendo mais, a gente consegue, o profissional ajuda mais ainda. Então, de algumas preferências que você fala pra mim, Nutri, eu gosto de comer isso aqui antes do treino, eu vou colocar sem problema nenhum. Então, esse ajuste sou eu e você fazendo, então não é simplesmente uma dieta pronta que a gente pegou aí na internet e você tá seguindo. Então, a gente tá ajustando todas as suas necessidades do seu diário, dos seus exames e o que você busca hoje. Certo? Perfeito, gente. E vocês vão perceber que vai vir resultado. É um comprometimento meu aqui com a Nutri, porque ela sabe tudo, não preciso eu falar nada. E assim, já tô aqui, ó, com uma lista bem pequenininha. Magrão, dá um close aqui, assim, ó, dá uma olhada. Tanto de exame de sangue que eu vou fazer depois que eu mudar todas essas suplementações, essas vitaminas, nós vamos conferir tudinho aqui, os resultados. E vocês vão acompanhar também, que eu vou levar vocês para ver que, conforme o Nechar fala, né? A Marcela não pede exame de sangue, já é logo uma transfusão de uma vez. Então, eu acho, os exames de sangue, ainda mais quando a gente vê algumas alterações, eu falo que esse cuidado que o profissional tem, porque entra a manipulação. Então, essa parte de manipulação é muito séria. Por quê? Eu não estou colocando algumas coisas, alguns nutrientes, não estou jogando numa forma de falando, toma, tem que tomar. Não, porque a gente está vendo algumas deficiências nutricionais que precisam ser acertadas, tanto na alimentação quanto na suplementação. E o exame de sangue faz muita diferença para mim, porque eu consigo ajustar as doses, porque dependendo do resultado do exame, eu vou aumentar a dose, eu vou diminuir a dose, eu vou manter ou eu vou tirar esse tipo de manipulação. Então, os exames nesse processo todo, olha quantas vezes que você já fez. Por quê? Se não tivesse alterações, a gente não estaria fazendo tantos exames, mas tem muitas coisas aí que tem que ser ajustada. Então, não é simplesmente, né, vamos tomar e a gente vê o que dá. Não, aqui é coisa séria. É isso aí, gente. Sabe por quê? Eu me cuido, a Tainá tá se cuidando, nós estamos ficando uma família saudável, Marcela. Falta convencer o Rogério ainda, tá difícil, tá difícil. Então, vocês continuem nos acompanhando, porque assim, na parte de nutrição, tem muito assunto para se falar. E nós vamos, cada programa, cada vez que eu vier aqui bater um papo com a Marcela, nós vamos mostrar o resultado do que está sendo feito, esse trabalho, mas nós vamos começar também a abordar outros assuntos específicos que são tratados pela nutricionista. Então, e você, se animou aí? Vem pra cá, agenda o seu horário aqui com a Marcela. Só que assim, não fica demorando achando que você vai achar horário rápido também, porque tem fila de espera aqui, gente. A procura é muito grande. Por quê? Porque tem resultado, porque é uma nutrição levada a sério, é o carinho, o paciente. Não é vir aqui 20 minutinhos e você vai embora. Ela sabe da sua vida, ela faz o seu diário, ela vai fazer o que realmente os estudos vão levar para que você consiga o seu resultado, porque cada pessoa é uma pessoa, são indivíduos. Então, gente, você quer resultado? Eu super indico a Marcela. Aqui sim você vai ter. E assim, continue nos acompanhando, porque nós vamos trazer muitas e muitas e muitas dicas para vocês. E eu continuo me cuidando com a minha Nutri querida. Muito obrigada, Marcela. Obrigada pela oportunidade e para eu poder estar nessa caminhada junto com você, porque aqui é só resultado dos bons que a gente conquista. Sabe por quê? Eu me cuido. E você?